Olá, companheiros. Vamos aquietar um pouco as nossas mentes, os nossos corações. Vamos permitir que durante um minutinho a luz do amor e da paz possa invadir o nosso ser, aliviando as nossas tensões, as nossas preocupações, nos preparando para um momento de reflexão sobre os ensinamentos do Cristo. Vamos fazer uma pausa de um minuto. Senhor, obrigado por tudo. Que nesse instante vós possa, na sua misericórdia, iluminar as nossas mentes e os nossos corações. A reflexão dos ensinamentos que a espiritualidade maior traz para nós. Em nome de Deus. Meus queridos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nos livros do Pentateuco, o Livro dos Espíritos é aquele que reúne informações dos demais livros num trabalho extremamente bem elaborado pelo codificador Kardec, sob a orientação da espiritualidade maior, para nos trazer ensinamentos, para nos trazer conhecimento e a possibilidade de podermos adentrar no mundo espiritual com um pouco mais de conhecimento de quem somos nós, da nossa vida, da nossa trajetória no planeta Terra. Nós estamos estudando, então, o segundo item do capítulo 12º, que fala sobre perfeição moral. Esse item fala sobre as questões das paixões, e estão aí nas questões 907 a 912. Semana passada nós chegamos até a 910 e gostaríamos de concluir esse assunto no dia de hoje. Então pegue os seus livros, Evangelho, né? Pegue o seu livro dos Espíritos, vamos acompanhar essa leitura. Capítulo 12, item Paixões, 907 a 912. Então ele fala sobre paixões. Como nós falamos semana passada, não está limitado aí paixões no sentido sentimentais, tão somente. Porque paixão envolve muitas coisas. O apego exagerado, que nós chamamos de paixão, pode muitas vezes nos levar a um estado tão grande de desequilíbrio e que as nossas necessidades, às vezes, nós achamos que estão apenas ali, naquele instante, naquela pessoa, naquele objeto, naquela oportunidade, naquilo que se apresenta em nossas vidas. Então, a lucidez que nós temos, a partir do momento em que nós nos entregamos às paixões, ela vai perdendo mais em nós a sua importância. Então, nosso senso moral, a nossa autocrítica, a pessoa não percebe que está se envolvendo num desejo tão grande que está lhe tirando a percepção daquilo que é elevado. E nós ficamos como que joguetes diante de uma situação qualquer. Joana de Ângeles,
pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Lições para a Felicidade, no trecho em que ela fala sobre um parágrafo extremamente interessante para a nossa reflexão de hoje, fala sobre os vícios e as paixões. E Joana, na sua capacidade de percepção, de orientação, ela nos fala o seguinte, dizendo que as paixões são neutras em si mesmas, porque procedem das heranças atávicas. O uso que nós mesmos damos é que nos correspondem pelas consequências felizes ou pelas consequências desastrosas, que se reveste e ninguém pode viver sem as paixões, que lhe constituem parte do ser, que é um trânsito para a realidade espiritual, e quando lhe serve a carne pela impulsionada razão, numa ou em outra direção, direção essa dignificante ou perturbadora, conforme a sua estrutura emocional. A cada um, portanto, cabe o dever de bem conduzir as suas emoções, adquirindo autocontrole, as mesmas metas que nós estabelecemos, que sejam dignificantes, que se propõem. Em outro parágrafo, ela fala que os vícios, por sua vez, são aqueles sentidos vinculados ao desequilíbrio e ao descontrole. E os efeitos dos vícios estão aí nas paixões, que se eternizam e se formam em hábitos e qualidades inferiores, responsáveis pelas desordens morais e as desordens emocionais. Então, Joana passa para nós de que em nossa mente, nossa consciência, aquilo que Deus nos deu como elemento para que nós pudéssemos agir diante das situações com o nosso livre-arbítrio, dirigindo as nossas emoções para o lado certo. Porque muitas vezes nós permitimos que as nossas emoções tomem caminhos tortuosos e nem sempre esses caminhos nos levam a alguma coisa positiva. Então, meus irmãos, quando Joana fala sobre essa questão de nós podermos administrar melhor as nossas emoções, traçar os rumos dos nossos desejos, das nossas aspirações, sempre galgado no bem, no progresso, no amor, na bondade, na partilha, e não na ganância, no orgulho, na vaidade, na possessão. Vamos ver então o que diz a espiritualidade nessa questão 910, onde nós paramos semana passada, para a gente poder então retomar esse assunto. Então é dito pela espiritualidade, nessa questão 910, o seguinte ponto. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões. Os venerandos nos dizem que se orar a Deus, o seu bom gênio ou seu anjo protetor, com sinceridade ele assim o fazendo, os espíritos virão certamente ao seu auxílio, porque esta é a sua missão. Então a espiritualidade do bem está aí como missionários para nos auxiliar nos momentos de aflição, nos momentos da dúvida, da incerteza, da dificuldade. Eles estão aí
com essa proposta de nos guiar no caminho do bem, para que nós possamos tomar as decisões mais acertadas. A assistência da espiritualidade, do socorro às nossas lutas íntimas, para nós vencermos as nossas paixões, está sempre por perto. Aqui nós temos duas citações bíblicas muito interessantes. Uma delas é do rei Salomão, no livro dos Salmos, no capítulo 34, versículo número 7. Salomão diz que o anjo do Senhor acampa em derredor daquele que o teme e os livra. O anjo do Senhor está sempre por perto. É preciso que nós nos conectemos à espiritualidade maior, aos nossos anjos guardiões, para que eles possam encontrar em nós essa antena aberta, receptiva, para que eles venham ao nosso encontro e nos inspire naquilo que é bom. Mas essa palavra que nós encontramos aqui nesse texto, onde ele diz que o anjo do Senhor acampa em derredor daqueles que o temem e os livra, essa palavra temor colocada aí, não se refere a um temor do pavor, do medo, mas em hebraico essa palavra é yari, que quer dizer também reverenciar, que quer dizer também respeitar. Então aquele que respeita, que reverencia o Senhor, terá sempre os seus mensageiros por perto, para que possa encontrar em nós o campo propício para que o auxílio nos momentos das dificuldades, ele possam vir e encontrar em nós essa receptividade. Mas o nosso querido também apóstolo São Paulo, no livro aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo número 1, ele diz que também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, falando aí dos espíritos, sejam eles os mais elevados ou aqueles mais ligados à matéria, ligado ao desnível moral. Então diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Essas testemunhas que ele fala são essas entidades que estão campeando o nosso campo mental. Aqueles que estão conectados com o bem nos trarão sempre ensinamentos nobres, nos guiando sempre para o bem. Mas aqueles que estão ainda no desequilíbrio virão a nós com intuições não muito boas, nos fazendo pensar no nosso próprio bem-estar, no egoísmo, na maldade, na vingança. Então Paulo diz para nós, também nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo que nos envolve, que é negativo, ele diz, vamos nos livrar disto. Mas muitas vezes nós, pelas paixões que somos movidos, nos detemos na inferioridade da matéria, no orgulho, na vaidade, na presunção, no ódio, no desejo, no apego, né? Então Paulo diz para nós nos livrarmos dessas coisas, porque à medida que nós vamos nos chegando ao bem, nos aproximando de Deus, como diz o profeta, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Claro, se eu busco os impulsos do amor, da paz, das boas companhias, eu vou ter sempre as boas companhias. Há um ditado que diz, dize-me, né? Com quem andas, eu te direi quem tu és. Então as boas companhias
sempre nos favorece nos momentos difíceis. E nós vamos sim ser cooperadores da obra do Pai. Então, quando ele pergunta que se nós podemos encontrar na espiritualidade o auxílio, ele diz que sim, mas desde que nós abramos a janela para que o bem e o amor possa penetrar e os espíritos do bem possam encontrar em nós a receptividade para que eles possam agir. Muitas vezes, a espiritualidade maior quer nos auxiliar. Quando percebe que estamos trilhando o caminho errado, mas não encontra em nós essa antena aberta para que eles possam trazer essa mensagem do bem, porque nós bloqueamos. Tudo que vem do bem, às vezes nós bloqueamos e nos satisfazemos como, desculpa a expressão, mas como porcos envolvidos naquilo que é satisfeito pela vontade equivocada. Os porcos se satisfazem na lama, se sentem bem. E nós, quando estamos longe de Deus, nos envolvemos com a negatividade espiritual, ficamos tão cegos, tão apaixonados por aquilo, que nós não vemos e não abrimos a luz e não percebemos que estamos enlameados pela negatividade. Então a espiritualidade diz que abramos a janela para que os bons espíritos possam encontrar em nós, não é, a receptividade, essa recepção que vai nos trazer junto as coisas positivas do bem. Seguindo na questão 911, Kardec pergunta: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja sim, de qualquer forma, impotente para superar? Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja, né, impotente para superar? Então, às vezes, nós estamos envolvidos em algo tão profundamente que a nossa mente está tão atolada, vamos dizer assim, de algumas coisas que não nos deixam ter uma visão mais ampliada. Quando nós, por exemplo, vamos a uma galeria e vamos contemplar os quadros dessa arte moderna, onde o pintor, o artista, coloca os seus traços expressando alguma coisa, e aquele que não conhece observa um quadro desses e diz que não entendeu nada porque viu ali um bocado de riscos. Mas, se afastar um pouco, dar um pouco de distância do quadro, nós vamos perceber que entre os traços e as linhas, ali estão representadas alguma coisa do sentimento do artista. Então, quando nós estamos envolvidos pelas paixões, não enxergamos absolutamente nada, o desejo nos envolve, é como se estivéssemos olhando um quadro de perto, não conseguimos perceber as coisas. Às vezes, um conselho, uma orientação, uma palavra, uma leitura, nos traz alguma coisa, alguma orientação, algum auxílio, mas quando estamos atolados, muito perto, vamos dizer assim, desse quadro negativo, nós não conseguimos ver. Então precisamos nos afastar um pouco,
Afaste-se daquilo que é uma fixação mental em você. Meu querido, se você tem uma fixação em alguma coisa, perceba que a fixação em algo é uma manifestação da negatividade. Quando nós não enxergamos nada, fixamos naquilo, o desejo aumenta, nós queremos aquilo e atropelamos tudo e a todos para alcançar aquele objetivo. A espiritualidade nos ensina que temos que nos afastar um pouco, como se estivéssemos diante de um quadro, para a gente ver melhor. Mas às vezes a gente se recusa para poder ingressarmos no bem e nos prendemos naquilo que é negativo. Então a espiritualidade fala, respondendo à pergunta do codificador, sobre a questão de certas vontades irresistíveis, que nós dissemos que são irresistíveis, e nos achamos impotentes para superar. O que é que eu faço? Então eles dizem que há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente nos seus lábios. Eles querem, mas estão muito insatisfeitos, ou melhor, estão satisfeitos naquilo que têm. Eles querem, mas estão satisfeitos diante daquela situação em que estão vivendo. Para ele está bom. Quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz. Ele diz, como consequência da sua própria inferioridade. Quando estamos mergulhados nessa inferioridade moral, parece que nós estamos satisfeitos. E quando alguém nos alerta a esse respeito, a gente diz, eu vou deixar isso. Eu vou parar de tal vício. Eu vou deixar de fazer isto ou aquilo. Está apenas nas nossas palavras. Mas sempre nós estamos voltando àquilo ali. Então a espiritualidade diz que só está na palavra, só está naquilo que nós falamos, mas na sinceridade. Aquele que procura reprimir, compreende a sua natureza espiritual, vence, e é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Quando eu quero. Conta-se uma história de que, num palácio, uma princesinha ainda garota, passando por um trecho fora dos muros do palácio, ela via um porquinho na lama. E aquele porquinho deitava e se satisfazia na lama, virava para um lado e para o outro. E ela disse para o acompanhante, eu quero esse porquinho para levar para o palácio, quero conviver com ele. E a pessoa disse, mas ele é um porco, ele vive na lama. O que você vai levar um animal desse para o seu quarto, tão limpo, tão bem cuidado? Mas ela fala, eu quero levar sim. Então leva aquele porquinho para o palácio, dá banho, limpa o porquinho, põe perfume, dá comidinhas. E passa-se alguns dias e o porquinho está ali tratado como se fosse um animal daquele ambiente. Um certo dia, alguém esquece a porta dos fundos do palácio aberta e o porquinho foge. E aquela princesinha sai procurando onde é que está o meu porquinho, procura dali, procura dacolá, e reúne as pessoas e sai revistando todo o palácio e não encontra. E de repente alguém diz, olha, eu vi a porta aberta, parece que ele fugiu pelos fundos. E ela vai atrás desse porquinho procurando. Tal é a sua grande surpresa, quando passando por um trecho do lado de fora do palácio, ela vê o porquinho mergulhado na lama, satisfeito, virando para um lado e para o outro, como se estivesse ali no melhor ambiente possível. E ele se deitava e virava e fuçava a lama. E ela fica decepcionada e pega o porquinho e leva para casa e diz para o pai, meu pai, eu trouxe esse porquinho lá da lama, trouxe para aqui, cuidei, dei banho, dei roupinhas, comida.
Mas ele voltou na primeira oportunidade e foi para a lama. E o rei diz para ela: minha filha, você tirou o porquinho do ambiente em que ele vivia, mas não tirou a natureza do porquinho, que é viver na lama. Então, quantos de nós, usando esse pequeno exemplo, muitas vezes agimos com o porquinho? Estamos envolvidos, muitas vezes, nas paixões negativas, que nos leva à queda e à decadência. Estamos, às vezes, mergulhados no ódio, na vingança, no desejo. É quando a espiritualidade nos traz a luz e nos leva o caminho do bem, mas a nossa natureza, nós não buscamos modificá-la, adaptar para um novo ambiente de luz, nós fugimos na próxima oportunidade para aquele caminho, como o porquinho, o caminho da lama. Há pessoas que se comprazem em viver sempre no mal. Por que é que o mundo tem tanta maldade, tanta perseguição, tanta ganância, tanto desejo no mal? Por que existe isso? Porque nós estamos ainda mergulhados nessa natureza ainda muito da inferioridade. E Jesus traz para nós a oportunidade de nós nos livrarmos. E nós precisamos abrir os olhos para nos livrarmos da inferioridade. Concluindo, ele pergunta na 912, dizendo: qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Naquilo que nós acabamos de falar. Qual é, então, a maneira mais eficaz de combater essa predominância dessa natureza? Ele diz: abnegando-se. O abnegado é aquele que conhece seu estágio, a sua situação. Não se conforma com ela, mas procura modificar, traçar novos caminhos, novos rumos, para poder caminhar no caminho do bem. Essa é a proposta, esse é o desejo da espiritualidade. A abnegação em si mesmo ou a reforma íntima. Combater a questão da reforma íntima, né, é difícil. Há um aforismo grego antigo, aquela conhece-te a ti mesmo, que foi escrito inclusive para que os gregos da época pudessem refletir em si mesmo. É uma máxima que está escrita, né, no templo de Apolo. Apolo em Delfos é atribuída a Sócrates, inclusive: conhece-te a ti mesmo. O sentido da reforma íntima, segundo o nosso querido Marcos Rezende, um dos palestrantes teosóficos, ele fala sobre a reforma íntima, a reforma que tanto nós ouvimos falar. Tantas palestras, tantos livros de autoajuda, tanto workshops, tantas exposições, tantas missas, tantos cultos, falando da reforma íntima, da modificação daquilo que nós estamos mergulhados, para renascer uma vida nova. Essa questão da reforma íntima, que tanto se fala, nós verificamos que é uma questão do próprio indivíduo querer. Nós buscamos nos psicólogos, nos divãs dos psicólogos, externar os nossos problemas, os nossos conflitos. E o que ele faz? Anotando tudo aquilo que nós expressamos, analisando e trazendo de volta para nós mesmos essa própria realidade que nós não queríamos enxergar. Então depende de nós, depende de mim. Deus colocou em nós esse sentimento nobre da grandeza, da inteligência,
da capacidade de agir e interagir pelo livre-arbítrio e na percepção das coisas, na autoanálise. Mas nós preferimos ouvir dos outros o conselho de alguém, porque achamos que aquele alguém sabe mais do que nós, achamos que aquele alguém está acima de nós e colocamos-nos sempre na inferioridade. Quando Jesus disse, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu fiz, e eu não pude fazer mais porque saí daqui e fui para o Pai, mas vocês estão aí no mundo. E foi dado a vocês essa capacidade da autoanálise, de ver o quadro à distância e perceber nas entrelinhas as coisas. Não estou querendo aqui apregoar, de forma alguma, a negação a respeito da reforma íntima, muito pelo contrário. A reforma íntima é necessário sim, mas nós precisamos querer nos reformar. Está em nós. A resposta está dentro de cada um de nós. Nos modificarmos, abandonar as paixões vãs e seguirmos para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da paz. E é isso que Jesus, na sua grandeza, espera de nós, que nós possamos vencer a nós mesmos. Homem, conhece-te a ti mesmo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E Jesus é o nosso grande amigo. Como dizia Paiva Neto, é o grande amigo que não nos abandona em momento algum. É aquele amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Jesus é o grande companheiro. A espiritualidade são os seus mensageiros. Os anjos guardiões são aqueles companheiros dado por Deus para nos auxiliar no caminho do bem, no caminho da paz, vencer a nós mesmos, para que nós possamos ascender a mundos superiores, bater as portas do céu e dizer, Senhor, aqui estou. Dizer, Senhor, aqui estou. Como dizia Paulo apóstolo, combati o bom combate, acabei a carreira que me foi proposta, mas eu guardei a fé. Então que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz, que Jesus ilumine os nossos caminhos e que nós possamos abrir os nossos corações para que essa luz divina possa clarear as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de amor, de luz e de verdade. Que assim seja. Fiquem com Deus.